E o Brasileirão está chegando ao fim, pessoal. Ainda temos 2 vagas disponíveis para o Brasileirão da Série B 2025. Vários times na disputa, mas antes disso, like no vídeo, comenta aí embaixo quem vocês acham que vão ser os 4 rebaixados no Brasileirão da Série B 2025. E se inscreve aí no canal que sempre ajuda a gente, beleza, pessoal? Lembrando que eu falei que faltam 2 vagas, apesar de matematicamente Atlético Goianiense e Cuiabá não estarem rebaixados, eu acho que muito improvável esses 2 times se salvarem. Lembrando que são equipes que estão muito abaixo das demais na tabela. O Atlético Goianiense tem 22 pontos e a equipe do Cuiabá tem 27. Por exemplo, o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 35. Então é uma diferença muito grande. Essas equipes precisariam vencer todos os seus jogos e ainda contar com a sorte de outras equipes perderem. O que eu acho que não vai acontecer, por isso eu já coloco esses 2 times como rebaixados. E a rodada 32 promete vários duelos, confrontos diretos, pessoal. Duelos que são extremamente importantes para o futuro da competição. Lembrando que a gente tem na disputa por essas 2 vagas, então, o Grêmio em 11º lugar com 38 pontos, temos o Criciúma em 12º com 37 pontos, Fluminense em 13º com 36, o Vitória em 14º com 35, o Corinthians em 15º com 35, e o último antes da zona de rebaixamento seria o Atlético Paranaense com 34 pontos. Lembrando que a equipe do CAP é a única desses times que tem um jogo a menos, então pode ser que consiga vencer esse jogo e subiria então para 37 pontos, o que não deixaria tão longe da zona de rebaixamento, mas seria melhor do que está agora, né, pessoal? E na zona de rebaixamento a gente tem então Bragantino e Juventude, 2 equipes que não estão acostumadas a estar nessa faixa da tabela durante o Brasileirão inteiro, mas que nessa reta final decaíram bastante. E na última rodada acabaram até demitindo seus treinadores, né? O Jair Ventura foi demitido da equipe do Juventude e o português Pedro Caixinha foi demitido da equipe do Bragantino, que contratou o Seabra, que era técnico do Cruzeiro no início do Brasileirão, né, pessoal? Rodada-chave, pessoal, vamos ter alguns confrontos diretos. O Fluminense enfrenta a equipe do Grêmio. O jogo de comando de campo da equipe do Fluminense. Se o Fluminense vencer, consegue se afastar de vez da zona de rebaixamento. Ultrapassaria o Grêmio na tabela e conseguiria até atingir a 11ª colocação. Praticamente brigando ali com o Atlético Mineiro pela 10ª colocação. Tem o Vasco logo na frente com 43 pontos. Então, se a equipe do Fluminense vencer, vai a 40 e consegue até sonhar, quem sabe, com uma Libertadores. Mas não vai ser um confronto fácil. O time do Grêmio é um time muito forte, muito cascudo. E se o Grêmio vencer também, com certeza já se livra do rebaixamento e iria a 41 pontos. Seria bem improvável de ser ultrapassado por todos os outros times ao longo da competição. Um jogo chave para o Grêmio. Um empate não seria ruim para a equipe gaúcha, lembrando que joga fora de casa. Mas o Fluminense precisa vencer e convencer para se salvar do rebaixamento. Também vamos ter o confronto entre Bragantino e Cuiabá. Vai ser a estreia do técnico Seabra pelo time do Bragantino. Lembrando que a equipe do Bragantino ela vem em um decaimento absurdo, pessoal. Dos últimos 9 pontos disputados do Brasileirão, fez apenas um. Se a gente for pegar um histórico mais longo ainda, a quantidade de pontos é menor ainda, irrisória, né, pessoal? Um time que foi muito bem no início do Brasileirão, mas que caiu bastante. Muito talvez seja pela saída do Elinho, um jogador que era principal jogador do time, pela lesão do Juninho Capixaba, que voltou apenas na rodada anterior diante do líder Botafogo. Mas é um time que precisa se reerguer, precisa voltar a jogar bola. E para poder fugir, é né, um time com muito investimento. Acho que o Red Bull não ia gostar de ver a sua equipe aqui no Brasil sendo rebaixada para a Série B do Brasileirão. Nem os times da Série B iam gostar, porque provavelmente vão ser amassados pelo Red Bull na próxima temporada. Também vamos ter o confronto direto entre Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético Paranaense, o time do Pacto, né, pessoal? Para quem não sabe, assista aí a campanha do Atlético Paranaense. Deu muito certo, conseguiu vencer o Cruzeiro por 3-0, com um lance totalmente estranho do Rafa Silva no início da partida. Será que foi o Pacto? Não sei, comenta aí embaixo o que você acha sobre isso. Espero que não seja, eu não acredito nessas coisas não, mas quem sabe, né, pessoal? Enfrenta o Vitória, que talvez seja o melhor time desses que estão na disputa para fugir da zona de rebaixamento. Tem feito uma campanha de segundo turno muito acima da média. O primeiro turno não foi tão bom, acabou convivendo com a parte de baixo da tabela na maior parte. Porém, o segundo turno tem ido muito bem. São 7 pontos obtidos dos últimos 9 disputados. Se a gente for pegar um histórico maior ainda, os últimos 15 também já são 11, 12 pontos, se eu não me engano, da equipe do Vitória. É um time que tem feito uma boa campanha, venceu o Fluminense em confronto direto na última rodada e venceu jogando bem, pessoal. Então não vai ser um jogo fácil para o Atlético Paranaense, que se vencer vai conseguir ultrapassar o próprio Vitória na competição. Então vai ser um jogo muito importante, um jogo dentro de casa. O CAP precisa ganhar, mas vem uma tendência de queda. Eu acredito que o último jogo pode ser um fator motivador para a equipe do Atlético Paranaense, mas foi um jogo que é muito difícil a gente avaliar se o Atlético Paranaense melhorou futebolisticamente falando, porque, como eu disse, né, o jogador do Cruzeiro foi expulso com 3 segundos de partida, então fica muito difícil a gente opinar sem ser influenciado por essa ação da partida, né, pessoal? Também vamos ter o confronto entre Juventude e Fortaleza, pessoal. Juventude também vem em baixa,
Vem de 2 derrotas seguidas diante de Flamengo e Palmeiras, jogos muito complicados para o time. No primeiro acabou tendo aquela questão que o Nenê não atuou devido a um imbróglio no sistema do STJD. No segundo jogo acabou tendo a expulsão do Nenê por motivos bem estranhos, né, pessoal? Acabou soltando um palavrão ali diante do árbitro que acabou dando um vermelho para ele, 2 amarelos, né, pessoal? E enfrenta o Fortaleza, que é o atual terceiro colocado do Brasileirão, que tá querendo continuar na briga pela Libertadores e também pelo título, né, pessoal? Fortaleza vem de uma grande partida fora de casa em que não venceu graças à ajuda da arbitragem para o Palmeiras, naqueles 2 pênaltis meio estranhos. O primeiro até acho que foi, mas o segundo eu acredito que o Iago Pikachu acabou fazendo um movimento natural e que de fato não deveria ser sido marcado em pênalti. Teve aquele lance também do Everton que acabou lesionando o Iago Pikachu, né? Mas é isso, né, pessoal? Futebol é assim, a gente tem que aprender a conviver. Não vai ser um jogo fácil para o Juventude, mas jogar dentro de casa é sempre um fator muito importante para a equipe gaúcha. É onde ele consegue obter a maioria dos seus resultados. Fez um bom jogo diante do Palmeiras, perdeu por 5-3, então consegue produzir ofensivamente. Vamos ver como o time do Fortaleza vai reagir para esse confronto. Já o Corinthians, que está lá embaixo também, finalmente conseguiu sair vencendo o Cuiabá por 1-0, gol de pênalti do Depay. Não convenceu diante do Corinthians, não convenceu diante do Cuiabá, não convenceu diante do Racing pela Sul-Americana. Joga logo hoje mais esse confronto para poder ver se consegue para a final enfrentar o Cruzeiro. Vamos ver, né, pessoal? Mas enfrenta o Palmeiras dentro de casa. É um jogo que vale muito para o Corinthians. Se a gente for imaginar um cenário que o Corinthians seja eliminado da Sul-Americana, o Brasileirão vai ser a única disputa em andamento, o time não pode cair. E se perder esse confronto para o Palmeiras, ainda pode ajudar o Palmeiras a se sagrar campeão brasileiro, tricampeão, que seria um feito histórico para o time alviverde. O Criciúma já pega um caminho mais difícil, né, pessoal? O Criciúma enfrenta a equipe do Internacional fora de casa. O Internacional, que é um dos melhores times do Brasileirão nesse segundo turno. Vem de uma partida incrível diante do Flamengo, né? Acabou conseguindo fazer o gol ali no final e obtendo o seu empate. É um time que é o segundo melhor colocado no retorno do Brasileirão. Então vai ser um jogo bem difícil para o Criciúma. O Criciúma que deixou escapar a vitória diante do São Paulo, tomando um gol aos 44 do segundo tempo, né, pessoal? Um jogo que poderia ter sido muito importante para a equipe do Criciúma, que teria ido a 39 pontos, né? Seria o 11º lugar no lugar do Grêmio. Não acho que perder esse jogo seria um resultado catastrófico para o Criciúma, mas como eu disse, né? O importante é pontuar. Se conseguisse sair daí com um empate, pelo menos iria a 38, e seria um bom resultado, já que eu imagino que alguns desses times da parte de baixo não vão vencer muitos confrontos diretos, né, pessoal? E o último que tá faltando aqui na lista, né, pessoal, seria a equipe do Atlético Goianiense, enfrenta o Atlético Mineiro, mas como eu disse, o Atlético Goianiense eu acredito que já tá rebaixado, então é um jogo que não vale muito pra nossa análise aqui, né, pessoal? Eu vou dar meus palpites então, pessoal, vamos lá, 1-1 aqui. Fluminense e Grêmio, eu vou apostar na vitória do Fluminense, acredito que o Fluminense consegue vencer o time do Grêmio. Bragantino e Cuiabá, o Bragantino vai conseguir vencer, acho que com o Juninho Capixaba de volta e com a mudança de áreas de treinador, a equipe de Bragança Paulista consegue vencer o Cuiabá. Atlético Paranaense e Vitória, vou de empate, pessoal, acho que o time do Vitória é um time muito bem armado, consegue fazer bons jogos fora de casa também, e eu acredito no empate diante do Cap. Juventude e Fortaleza, vou de vitória do Fortaleza, pessoal. Eu acredito que o Juventude dificilmente vai conseguir se reerguer nessa fase final, perdeu o Nenê expulso na última partida, e acredito que isso pode ser um fator negativo para o time no restante do Brasileirão, tá, pessoal? Corinthians e Palmeiras eu vou de empate, acredito que o Corinthians consegue segurar, mas esse jogo fica muito dependente do resultado do Corinthians logo hoje à noite, tá, pessoal? Então, vamos ver como o Corinthians vai conseguir se lidar diante do Racing, mas eu acredito que consegue um empate diante do Palmeiras. Internacional e Criciúma, vitória do Internacional. E Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, vitória do Galo, forte vingador. Então é isso, pessoal. Comenta aí embaixo quem vocês acham que vão ser os 4 rebaixados do Brasileirão 2024. E esse é o vídeo de hoje. Valeu, abraço, tchau, tchau.